Hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo e vamos então analisar o chute, né, da bola, o tiro de meta, né, cobrado pelo goleiro. Nós vamos entender então o zero de uma função. Então aqui tem aqui um texto matemático que diz assim: uma lei que define a altura da bola em função da posição horizontal. Então vamos fazer aqui da lousa. Então vamos lá. Então temos aqui, primeiramente, né, a gente tem aqui uma função. Então, h de x é igual a menos x ao quadrado dividido por 20 mais x. Né, de modo que esse h é a altura e esse x é a posição. Então, quando eu pergunto qual é o zero da função, então eu preciso entender qual que é o zero da função. Então, qual é o valor do x, né, no momento em que a bola vai estar no chão, porque ela é zero quando ela estiver tocando no chão. Quando ela sair do chão, ela já não é mais zero. Né, naquela posição, ela saiu do chão, aquela posição já não é mais zero. Então, eu quero saber que x, que é esse, quando a bola vai estar no chão. Então vamos fazer uma interpretação aqui gráfica. Então digamos aqui que eu tenho um eixo horizontal, paralelo, né, ao chão. E aqui eu tenho um outro eixo vertical. Esse eixo vertical aqui serve para determinar a altura da bola. Aqui é a origem do eixo, começa aqui no zero. E aqui vai ter uma outra posição aqui. Vamos chamar essa posição de x2. E aqui eu tenho aqui a posição x1. Note que no início, essa posição inicial, a bola vai estar sendo colocada aqui no chão, para ela ser chutada. Então, aqui eu posso dizer que a altura é zero, mas aonde? Nessa posição x1. Mas qual é essa posição x1? É zero. Então, se o x for zero, por exemplo, se x, né, igual a zero, então se eu colocar aqui, ó, se x igual a zero, aqui eu tenho um h, eu vou trocar esse h de zero. Então, já é intuitivo, se o x for zero, eu tenho o meu primeiro zero da função. O meu primeiro zero da função é x igual a zero. Né? Como que a gente tira essa prova? Então, você vai fazer aqui h de zero. Então, vou substituir o x aqui pelo zero, né? Vou substituir, ó, esse x pelo zero, igual menos o x é zero, então eu vou trocar esse x por zero. Zero ao quadrado, mais o x que é zero. Isso tudo aqui, isso aqui dividido por 20. Então, resolvendo aqui, zero ao quadrado dá zero. Zero dividido por 20 dá zero. Zero mais zero, de fato, zero mais zero é zero. Então, na posição zero, qual é a altura da bola? O h de zero quer dizer, qual que é a altura da bola? 0 metro. Então, eu já tenho aqui uma primeira solução, primeiro zero da função, que é o x igual a zero. Aí, a hora que eu chuto essa bola ela vai subir, vai ter uma altura máxima e vai voltar e descer. Então, a bola ela vai fazer essa trajetória. A cada instante, essa bola tem uma posição. Até que vai ter aqui a posição máxima, depois ela vai vir e vai de novo tocar no chão. Aqui está de novo aqui uma outra posição. Que posição é essa? Né? Então aqui a gente precisa saber qual que é essa posição. Então será que qual que vai ser? Então eu posso fazer várias tentativas ou eu resolver essa equação. Então como nós estamos aqui trabalhando com o nosso intuito é resolver a equação de segundo grau, então nós vamos ter que descobrir isso aqui. Qual é o valor
desse x. Então eu preciso saber. Porque se eu for fazer tentativas aqui, eu posso ficar fazendo muitas tentativas e demorar para chegar numa resposta. Bom, o que eu vou fazer então? Então eu vou montar, em cima dessa expressão, né, eu vou montar uma equação de segundo grau. Vamos ver como é que fica então. Então eu tenho aqui, né, vamos considerar então que o h de x seja zero. Porque ele vai estar aqui na altura zero. Eu quero que seja zero o h de x. Então dessa forma vamos trocar aqui então zero igual a menos x ao quadrado sobre 20 mais x. Então, dessa forma, eu vou pegar e vou... Esse x sobre 20, eu vou fazer aqui um MMC. Para deixar tudo, para deixar sem fração. Então, aqui, igual. O MMC vai ser 20, porque 21 dá 20. Então, vamos lá. 20 dividido por 1 dá 20. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 vezes 0, 0. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes menos x ao quadrado. Mais 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes x, 20x. Agora que é tudo igual, então aqui eu posso cortar. Então vamos só arrumar essa igualdade aqui. Vamos fazer ela para que o zero fique no segundo membro. Então vamos inverter. Vai ficar assim, menos x ao quadrado mais 20x é igual a zero. Aqui então eu tenho uma equação de segundo grau. O a vale menos 1, o b vale 20 e o c vale zero. O termo independente aqui não está aparecendo. E agora vamos fazer o quê? Vamos descobrir qual é o valor do delta. Delta é igual. A formulinha do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Delta é igual. Qual é o valor do b? O b é 20. Então, 20 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, e vezes o c, que é 0. Observa que 4 vezes 1 vezes 0, por causa na hora que eu faço o produto, e um dos fatores é 0, isso aqui acaba ficando tudo 0. Então, delta é igual a 400. Delta é 400. Vamos fazer agora o x, né? Vamos determinar então agora o x. X é igual, a outra formulinha é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, x é igual menos o b. O b é 20, então menos 20. Mais ou menos a raiz quadrada de... Aqui eu resolvi, eu poderia ter deixado o delta assim, até para ficar mais fácil para nós agora. Deixava o delta 20 ao quadrado mesmo. Então, aqui raiz quadrada de delta é 20 ao quadrado. Sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Isso é igual. Então, eu tenho que x é igual. Aqui, raiz quadrada de 20 ao quadrado, raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu tenho que menos 20 mais 20, que seria um x, uma linha. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ou eu teria também um x, duas linhas. Menos 20, só que menos 20 dividido por menos 2. Menos 20 mais 20 dá 0. 0 sobre menos 2 é igual a 0. Então, um x linha seria 0. E o outro seria menos 20 dá menos 40. Dividido por menos 2 dá menos e menos aqui dá mais. Então, dá 20.
Então eu tenho aqui o outro x2, que seria 20. Então qual que é o zero da função? Qual que seria o zero da função? O zero da função, os zeros da função, né, no caso de h de x, que é essa função. Quais seriam os zeros? X igual a 0 e x igual a 20. Então é disso que a gente vai estudar. Então quando a gente veja o zero de uma função, nas próximas aulas nós vamos aprender a usar essa formulinha de Bhaskara. Então para que serve o zero da função? Então serve para a gente saber exatamente qual é a posição da bola quando ela está no chão. Então resolvendo essa equação, eu descobri que a bola está no chão na posição 0 e na posição 20. Conseguimos resolver graças, né, à resolução de uma equação de segundo grau, usando, né, essa fórmula de Bhaskara.